Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Entre Nós. Eu sou a Clara Jamelaro e já aviso que nessa sexta-feira, dia 17 de outubro, a gente trouxe um tema super legal para vocês e eu tenho certeza que vai mudar a sua mente, trazer novas perspectivas. E hoje eu tô apresentando o programa sozinha, normalmente eu estou acompanhada, mas enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo do programa de hoje. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Semana que vem, nos dias 21 e 22, vai acontecer a tão esperada Semana de Comunicação e Letras do CCL Mackenzie. Então, se você ainda não se inscreveu em nenhuma palestra, já se inscreve para aproveitar todas as ideias legais que vão rolar por lá. A próxima notícia é para os cinéfilos de plantão. Então vem aí um passeio imperdível para quem ama cinema de verdade. A Mostra Internacional do Cinema de São Paulo está chegando e a gente vai te levar para viver essa experiência de pertinho. Vai ser um dia inteirinho dedicado à sétima arte, com exibições de filmes do mundo todo, debates, encontros com diretores e, claro, aquele rolê cultural que só São Paulo sabe oferecer. Mais informações no site da Mostra. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Então, gente, o convidado de hoje, ele é publicitário, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direitos Humanos e Responsabilidade Social pela PUC e especialista em branding e neurociência do bem-estar, com experiências em grandes empresas como Google, Meta e IBM, e ele desenvolveu um olhar estratégico e humano de comunicação e impacto social nesses lugares. E atualmente ele é professor de marketing humanizado nas plataformas Doméstica e Casa Firjan. Isso. E contribuindo para a formação de profissionais de maneira mais consciente. E, além disso, ele é fundador e diretor executivo da Influência Negra, uma iniciativa conhecida nacionalmente por seu impacto social e já foi premiado com o prêmio Sim à Igualdade Racial, entre outros reconhecimentos que celebram seu compromisso com a equidade e a transformação social. Seja muito bem-vindo, Robson Rodrigues. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então, se quiser se apresentar rapidinho, antes... Acho que você trouxe aí um panorama bem completinho, assim, mas é isso. Acho que meu pano de fundo é comunicação. Tô no momento também que eu tô fazendo mestrado aqui no Mackenzie, de comunicação intercultural. E é isso. Hoje eu acho que eu me divido profissionalmente dentro da comunicação, além da Influência Negra, que é uma produtora mais focada em conteúdo. Então, a gente acaba... atuando aí numa questão de impacto social, mas para trazer narrativas com um olhar racializado. Eu tenho um estúdio também de design com um sócio que usa o design como ferramenta de solução para construção e ideação de marcas, resolução de problemas, construção de narrativas audiovisuais. Então esse é meu universo. E para começar, assim, com as perguntas, conta pra gente um pouco sobre o início da sua trajetória e como que a publicidade entrou na sua vida. Boa. Eu me formei aqui no Mackenzie em 2016, né? E aí é muito doido, porque a princípio eu não tinha intenção de fazer publicidade. Já quis fazer química, já quis fazer jornalismo por muito tempo também. Mas eu acho que a única evidência que eu tinha, assim, em relação à publicidade era porque eu sou um comunicador, né? Desde sempre tive uma afinidade muito grande com a questão da comunicação, então é uma coisa que me chamou. E aí acabou que eu prestei, na época, eu fui bolsista aqui no Mackenzie, né? E aí eu prestei e conquistei uma bolsa e aí isso fez com que eu me jogasse nessa oportunidade, porque eu ainda tinha uma certa incerteza em relação a se seria publicidade ou não. Mas quando comecei o curso eu tive uma
um segundo choque, porque você começa a publicidade, principalmente há uns tempos atrás, achando que você vai aprender a fazer propaganda, propriamente dita, e você começa a entender o mecanismo, começa a entender de onde vem, como é que funciona, a estrutura de agência, a estrutura do mercado. E aí eu tive esse segundo dilema de, será que é isso mesmo que eu quero? Porque é super amplo, né? Exato. E hoje eu entendo que faz todo sentido com o que eu sou, na realidade, né? Acho que a publicidade, ela é muito plural, ela é muito versátil, ela traz muitas possibilidades, né? Eu brinco que a publicidade é a nova administração, assim, porque te abre um campo de poder atuar em diversas áreas, assim. Então, hoje a publicidade, para mim, é fundamento para tudo que eu faço, assim. Legal. E durante a sua graduação de publicidade aqui no Mackenzie, o que mais te marcou como estudante e te ajudou a construir o profissional que você é hoje? Pô, eu vivi um Mackenzie numa época, acho que, enfim, a gente tá vivendo, na verdade, uma década de muitos acontecimentos, né? Históricos, assim, pro nosso país, politicamente falando. Então, eu vi na época das manifestações, impeachment da Dilma e toda aquela questão. Eu estudava aqui no Mackenzie e eu acho que isso foi muito marcante, porque não tem como isso não atravessar a nossa jornada de formação acadêmica e formação como profissional também, né? Acho que na época o que me marcou um pouco disso, assim, e como é que isso reverbera na sociedade, como é que isso reverbera também na forma como as marcas se posicionam, como isso gera uma retração no mercado também, todos esses movimentos sociais e políticos, né? E acho que teve me descobri enquanto comunicador, mas entender que eu também era apaixonado por impacto social foi uma descoberta que eu fiz durante a graduação. Entender que eu podia ser publicitário e trabalhar, por exemplo, com o terceiro setor, mas não especificamente com o terceiro setor, mas eu estou ali num lugar 2,5, né? Eu também trabalho com a parte de digital, que é um universo que eu sou nativo digital também, então é muito interessante porque na minha época de graduação, falar de redes sociais já se falava, mas a gente não tinha a fluência que a gente tem hoje. Então, eu descobri minha paixão por esse universo naquele momento e hoje eu reitero isso, apesar da maluquice das redes sociais, de toda a sua complexidade. Eu meio que fui crescendo junto com esse ambiente do qual eu faço parte, sabe? Que são as redes sociais e toda essa lógica. Foi se adaptando, né? Com as mudanças drásticas que tem. Bota drástica. Nossa Senhora. E depois da faculdade, você passou por empresas bem grandes, que foi o Google, Meta, a IBM. E como foi a sua vivência dentro dessas corporações? Pô, a IBM, eu comecei na IBM, eu ainda era mackenzista, né? E, quer dizer, ainda sou mackenzista, mas eu ainda estava na graduação. E eu comecei como estágio lá no time de comunicação interna. E confesso que é muito doido, né? Porque eu sou cria de empresas de tecnologia, né? As minhas experiências mais marcantes, assim, ao longo do início da minha carreira, elas estão em empresas de tecnologia. E isso muda também meu olhar, sabe? Porque eu considero que a IBM é meio que o dinossauro super respeitado, porque é uma empresa centenária que atende muito B2B, faz muita coisa e que a gente não sabe na vida real, no B2C, assim, o consumidor final não tem noção do que é a IBM, mas a IBM é muito relevante no seu ponto de vista de tecnologia. E aí eu me apaixonei pela IBM estando lá, porque até então eu não fazia ideia do que se tratava, sabe? Então eu aprendi muito sobre o universo de inteligência artificial, que, né, na época estava emergindo e agora pipocou para a população de modo geral, mas na época ali já era um assunto que fervescia, cloud, e falar de blockchain, falar de uma série de tecnologias que a gente hoje talvez esteja um pouco mais familiarizado, mas na época não. E foi uma escola, assim. IBM realmente eu tive um time muito legal, era um time muito pequeno que resolvia muitas coisas. E aí eu estagiei ali por muito tempo, depois eu gerenciei as redes sociais da IBM voltado para a carreira. Isso me deu essa conexão também com a parte de social, e aí isso fez com que eu pulasse uma oportunidade no Google. E aí é outro universo, porque se a IBM é um dinossauro no sentido de tempo de vida, o Google, eu falo que é uma criança que herdou um império, assim. Porque no Google o tempo era tempo de cachorro, assim, a quantidade de coisas, informações e acontecimentos naquele espaço. Então eu fiquei 1 ano e 7 meses ali. Caramba. Mas foi 1 ano e 7 meses que eu fui viajar para fora 3 vezes, participei de eventos, participei de coisas, liderei iniciativas, sabe? Foram muitos altos e baixos, assim, profissionais, muitos questionamentos, né? Porque depois do Google eu tive um burnout, assim, basicamente, de tanta informação, de tanta coisa, e questionamento, principalmente, profissional, né? Eu acho que a trajetória acadêmica leva a gente muito para esse lugar também, em algum momento, de começar a se firmar enquanto profissional. Por muito tempo a gente vai seguindo o fluxo, seguindo a onda do que a vida está apresentando, mas em algum momento a gente fala, não, acho que é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou trabalhar. E eu vivi muito isso nessa temporada de Google. E aí, quando eu saí do Google, eu falei, acabou pra mim. Né? Acho que nenhuma porta vai se abrir. Foi muito dinamismo, né?
E aí eu achei que o mundo ia acabar, assim, basicamente. E foi interessante porque foi um momento de olhar pra dentro, de me reposicionar, né, digitalmente. Aí eu comecei a entender também o poder das redes sociais nesse sentido, de projetar um LinkedIn bem feito, de projetar ali as minhas expertise, de projetar o que eu vivi como algo relevante, importante. Esse posicionamento fez com que eu começasse a ter mais autoconfiança profissional de novo. A Doméstica me chamou para dar aula, então montei um curso com a plataforma Doméstica, foi muito incrível. Eu comecei a dar aula na Casa Feijão, que é do Grupo Senai, SESI, lá no Rio de Janeiro, que vale ao Fiesp aqui de São Paulo. Tá. Né, para dar esse paralelo. E aí, no meio desse caminho, o Facebook, que ainda não tinha virado Meta, eu tive uma oportunidade de poder trabalhar lá. E isso foi muito legal, assim, porque eu vi a terceira geração, digamos assim, porque o Facebook é ainda mais novo que o Google, também tem o mesmo poder no sentido de impacto em relação a empresas de tecnologia, mas é uma outra dinâmica. Sim. Então ali eu aprendi um universo de creators, influenciadores, eu era gerente de soluções focados em celebridades, criadores de conteúdo, músicos, então atendi Marília Mendonça, né? Que legal! Tudo aconteceu. Atendia Bertolazzi, atendia o Leandro Carnal, atendi uma galera... atendia celebridades do offline, então Marina Rui Barbosa, Xuxa, Luciano Huck, que é uma galera que já tem uma audiência gigante naturalmente, mas não necessariamente são influenciadores que sabem o que estão fazendo. Que não precisa também. Porque eles não precisam de muitos movimentos para poder, eles já são. Qualquer coisa que eles fizerem ali no digital. Botou eles ali já dá certo, né? Então aprendi bastante, assim. E aí, acho que depois desse processo eu fui pro rolê de empreender, né? E... foi a partir dessas vivências que surgiu o seu interesse por branding e pela neurociência do bem-estar, ou foi completamente diferente? Não, acho que tem a ver. Assim, na minha época de Google, eu já me tornei eles têm uma coisa que eles falam que são os experts, né? Você acaba se tornando um ponto focal de um determinado assunto, e eu sempre gostei de marca, construção de marca. Na IBM... Quando eu fui efetivado como Employer Branding, né? Eu cuidava das redes sociais, mas eu era especialista em Employer Branding, que é justamente a parte de orgulho de pertencer a uma empresa. É a parte de branding que trabalha a questão dos colaboradores e a parte de, olha que orgulho que eu tenho de trabalhar nesta empresa. E isso já me chamou a atenção e eu fui expandir esses olhares, né? E aí no Google eu fiz um curso de Branding Company, que foi feito sob medida para os clientes do Google, assim, então foi muito bom. E aí eu entendi que eu precisava, sempre gostei de comportamento humano, acho que na época da graduação isso me chamava muita atenção, a parte de psicologia do consumidor. E aí eu fui fazer uma extensão em neurociência do bem-estar e da felicidade. E aí é legal começar a entender os gatilhos, começar a entender a psique nesse sentido, né? Um curso rápido também, mas que me deu alguma noção nesse sentido. Mas eu comecei a ver que brand era a minha paixão, assim. Então isso foi crescendo, sabe? E quando na Meta ali, eu já trabalhei branding focado na marca dessas pessoas, né? Porque quando a gente fala, sei lá, de um Luciano Huck, não é o Luciano Huck pessoa física, eu sempre brinco. A gente não sabe se ele tira o picles do hambúrguer, sabe? A gente tá falando da marca Luciano Huck e tudo que tem a ver. Então, hoje isso faz parte, assim, acho que do meu... Já tá no meu DNA, assim, porque é um negócio que eu amo bastante e tudo que eu falo acho que tem um pouco de marca envolvida, seja marca pessoal, seja marca de empresa, sabe? E falando nisso, como você acha, você falou de marca da empresa, como você acha que as marcas, a neurociência pode ajudar as marcas a se conectarem de forma mais humana com o público? Pô, eu acho que é justamente nesse lugar, assim, né? Observar a neurociência e toda a parte de comportamento, ela ajuda a gente a entender, de fato, né? As marcas, elas estão sendo obrigadas a irem para esse lugar de se humanizarem um pouco mais, de se colocarem no lugar dos seus consumidores. Primeiro que a gente tem um palco a céu aberto, né? A gente tem as redes sociais aí onde qualquer coisa vira uma denúncia, vira um post numa rede social e a marca tem que resolver toda uma gestão de crise. E aí é um outro dilema para ser colocado na mesa. Então, se a marca ela olha para o seu consumidor com esse carinho, se ela olha para esse consumidor entendendo qual que é a dor dele, como ele se comporta, como ele reage, como ele responde ali ao universo daquele produto, daquele serviço, isso faz com que a marca tenha uma relação mais próxima, sabe? E a neurociência é uma ferramenta nesse sentido, né? Porque a gente é uma programação, né? A gente tem ali códigos que fazem com que a gente responda de determinada maneira, com que a gente responda com determinadas sensações. E ter isso, com certeza, é um diferencial gigante, assim, na construção de marca e na forma como ela interage com os seus consumidores, né? E dentro dessa linha de humanização, o que te inspirou a se tornar professor e compartilhar seu conhecimento em plataformas como a Doméstica, que você falou, e a Casa Firjan? Bom, eu acho que
A profissão de docência, assim, ela é uma das mais nobres, assim, ao meu ver. Eu respeito muito, assim, a docência, eu respeito muito, porque é um lugar de expansão mesmo, né? Acho que o lugar de aprendizado é um lugar de expansão de consciência mesmo. A gente aprender, quando a gente adquire um conhecimento novo, você adquire também uma nova possibilidade de se colocar no mundo e no mercado e na vida, enfim. E aí foi muito doido, porque eu tenho esse sonho, na real, em dar aula, graduação, tô fazendo mestrado também por conta disso. Mas eu tive a oportunidade, recebi o convite enquanto nesse lugar de professor convidado pela minha atuação no mercado em si. E aí, poder antecipar isso de alguma maneira foi incrível, porque é uma autorrealização muito grande, assim. Então, eu acho que esse lugar de eu poder gerar conhecimento enquanto eu partilho o conhecimento, acho que eu ganho muito com isso, porque eu sou obrigado a estudar, me atualizar, né? Eu tô dando aula agora de branding com inteligência artificial. E durante esse podcast, provavelmente estão lançando uma IA nova. Eu preciso saber o que está acontecendo para conseguir dar o conteúdo mais atual, que faça mais sentido para a turma, sabe? Então, eu acho que ser, de alguma forma, esse agente que partilha conhecimento, né, estar nesse lugar, te obriga também a se manter atualizado, te obriga a ter uma postura muito humilde em relação ao conhecimento também, porque é isso, o professor ele também é um aprendiz, né? Ele precisa se manter sempre atualizado para poder partilhar o conhecimento da melhor forma. Então, eu estou bem feliz, na verdade. E você acha que nesse contato com estudantes e até novas gerações, né, você acredita que o ensino de marketing está mudando nos últimos anos? Tipo, é uma mudança muito rápida ou uma mudança mais lenta? Você acha que desde quando você estudou e agora você dando aula, entendeu? É mais lento do que eu gostaria, pra ser honesto, assim. Mas tá mudando, sem sombra de dúvida, assim. Eu acho que tá mudando porque a velha forma de se fazer, né, a velha guarda do marketing né, vira o fundamento. Então não se perde, vira base. Só que é isso, essa base, ela é o que hoje todo mundo tem que ter. Então, as novas maneiras de se comunicar e de se fazer estratégias, desenvolvimento, de olhar para o marketing enquanto um eixo, ela passa... Hoje tem novas camadas, né? Hoje todo mundo precisa desenvolver o seu marketing pessoal. Hoje todo mundo precisa, além de ser um médico, por exemplo, fazer a sua autoimagem como médico, né? Um advogado, ou seja lá que profissão que essa pessoa exerça, ela não vai poder só ser aquela profissão. Ela, de alguma maneira, vai precisar se pensar enquanto marca e se pensar enquanto estrategista da própria marca. Então, acho que mudou-se a forma. As redes sociais, elas são um pouco responsáveis por isso. Acho que com a inteligência artificial a gente está vivendo um novo marco. Então, a era de marketing, construção de conteúdo, negócios, com a inteligência artificial, está indo para já foi, na verdade, para um novo caminho. Então, a gente está só entendendo o jogo, porque é muita informação e a capacidade de processamento da IA é muito mais rápida que a nossa. Então, sim, com certeza está mudando. E eu acho que é positivo. Mas, ao mesmo tempo, também gera uma certa confusão, porque um monte de especialista de carteirinha surgindo, né, a cada minuto, e aí a gente não pode ignorar o fundamento do que porque, de novo, marketing é uma ciência, né, as pessoas muitas vezes não a tratam dessa maneira, e eu acho que é ali que a gente fica uma fragilidade para alguns profissionais, sabe? É aquilo que você falou antes, que todo mundo pode ser jornalista, as pessoas acham também que todo mundo, tipo, agora sabe de marketing, né? Exato. Acaba banalizando Exatamente. muito o que realmente é. Mas, enfim, agora vamos falar um pouco sobre o projeto da Influência Negra. Como ele nasceu, qual foi o ponto de virada para você criar, enfim. Boa. Conte. Bom, o Influência, ele tem 7 anos de existência, né? E na época eu trabalhava no Google, eu tinha uma intimidade com a galera de YouTube. E aí, obviamente, eu usava desse meu acesso para poder me conectar minimamente com alguns influenciadores, né? Em especial influenciadores negros que estão desenvolvendo trabalhos que eu considero relevantes nas redes sociais. E a gente fundou um coletivo na época. E a ideia era reivindicar o espaço de representatividade na mídia, nas campanhas publicitárias, principalmente, de influenciadores pretos. Porque você tinha ali a turma de embaixadores de uma determinada marca, por exemplo, e aí a gente não se via representado naquela turma. E aí, como é que a gente abria um diálogo com uma marca sem, obviamente, cancelar, até porque na época não tinha a expressão cancelamento da forma como se tem hoje, mas sem assustar a marca. E a primeira marca que a gente, de alguma forma, boicotou amigavelmente, que a gente falava que era um boicote amigável, foi a Colgate. E ela respondeu positivamente. Inclusive, contratou embaixadores, e aí a gente entendeu a força do coletivo. Eram 26 influenciadores entre Espartaco Santiago, Ana Paula Chongani, Maíra Azevedo, Camila de Lucas. Tinha uma galera, né, unida num propósito em comum, e rapidamente a gente formou uma microcomunidade. Então a gente fez outras ações com outras marcas grandes, né? Então a gente fez por exemplo,
te apoiou a Boticário quando ela colocou uma família preta inteira numa campanha e aí teve um boicote, a galera boicotou falando que era racismo reverso, então a gente foi lá nas campanhas nas redes sociais e começou a fazer um likeaço, justamente para mostrar que a marca estava indo no caminho certo. Isso foi muito positivo, reverberou, a gente conseguiu reverter os dislikes em likes. E aí isso foi crescendo, de repente a gente estava fazendo um projeto com a Magazine Luiza, e aí o grupo obviamente vai se estruturando de formas diferentes, né? Essa estrutura coletiva ela vai se reorganizando e vai se remodulando. O grande primeiro ato, assim, que eu acho que foi um dos mais marcantes, a gente fez um projeto documental com a Dove Global, e aí era uma campanha falando de autoestima de mulheres pretas, e foi incrível, assim, a gente ganhou o prêmio com isso, o prêmio Sim à Igualdade Racial. E aí o influencer ele foi se tornando esse lugar até meio laboratorial, sabe? Um espaço onde a gente experimenta as nossas capacidades, as nossas potências, mas com um olhar de muito respeito. É um perfil ali no Instagram, Influência Negra, que fala sobre ancestralidade também, que vai trazer essa fundamentação, mas que a gente tem um olhar, por ser publicitário, o meu sócio ele tem um olhar também de comunicador, de publicitário de agência, de publicitário que já passou por grandes empresas também, que sabe o olhar do grande público. A gente tem esse cuidado de saber comunicar. Então, até a nossa denúncia, eventualmente, ou o nosso questionamento ao mercado, ele vem de um lugar de abrir diálogo, de ser ponte, de viabilizar, sem romantizar a pauta. E nem impor também, exato, com tanta agressividade. Exatamente. Então, acho que vem de um lugar diferente, assim, que é muito bom. E hoje é meu lugar de propósito, assim, né? O Influência Negra é meu lugar de propósito, é o lugar onde eu consigo, de maneira, através do coletivo, intermediar as questões que eu acredito das coisas que me atravessam enquanto homem preto, enfim. Então, acho que isso é fundamental, assim. É muito importante esse tipo de representatividade também dentro do mercado publicitário, porque acho que até certo tempo era muito polarizado as propagandas, que nem você falou, do Boticário, então é bem importante. E aí você falou do prêmio Sim à Igualdade, o que significou pra você o momento que ganhou o prêmio, assim? Pô, foi uma doideira, porque foi durante a pandemia. Aí, justo no meu ano, o evento normalmente acontece no Copacabana Palace, justo no meu ano não teve evento. Justo na sua vez. Na minha vez, eu não vou subir no palco, mas tudo bem. Mas foi muito legal, assim, porque o Influência, ele sempre foi muito orgânico, né? E sempre foi muito nesse lugar de impacto e até meio natural, assim, a forma como as coisas foram acontecendo. E quando veio esse reconhecimento, de alguma forma eu olhei pro meu sócio e falei, putz, tá na hora da gente organizar a casa, sabe? Tá na hora da gente transformar isso em empresa mesmo e de fato entender que é possível conduzir um negócio e gerar impacto social ao mesmo tempo. E o Influência, ele tá muito nesse lugar hoje. Sim. E a partir das suas vivências, você sente que o mercado publicitário tá avançando em termos de diversidade e inclusão? Olha, ele vai e volta. A verdade é essa, né? A gente avançou muito, assim, em vários aspectos pela demanda popular, digamos assim, né? Porque acho que, obviamente, as redes sociais abrem um debate muito interessante onde o consumidor pode falar de você marca A eu compro, de você marca B eu não compro, porque você não corresponde ao que eu acredito. E isso, obviamente, gera uma mudança de comportamento das marcas. E aí, obviamente, se as marcas estão mudando, as agências precisam mudar porque são elas que atendem e respondem pela comunicação. Dito isso, todo esse movimento que a gente vê globalmente, né, em relação às políticas progressistas, né, os regressos que a gente eventualmente se confronta de pautas que se tornaram muito relevantes, aí perderam um pouco de relevância, e esse vai e volta, que é até natural, né, pensando nas oscilações dos poderes e todo o processo. No entanto, na comunicação, isso também é muito complexo, porque, por exemplo, se a gente teve um movimento nos últimos 5 anos de contratações de profissionais pretos, a gente teve layoffs muito complexos. Né, também no período mais recente, tanto com mulheres na liderança, pessoas pretas em posições estratégicas, pessoas com deficiência, indígenas. Então, todos os grupos que, de alguma forma, são vulnerabilizados dentro do universo de agências e posições de lideranças, que são posições criativas no mercado, são complexas. Né? Eu fui diretor do Clube de Criação, que hoje é uma das principais instituições quando a gente fala em publicidade no nosso país, tem um festival anual. E, na minha época de diretoria, a gente teve a primeira chapa preta da história do clube. E isso aconteceu, né, nos últimos 5 anos. Né? Em 46 anos, a principal instituição não governamental que lida com a publicidade no nosso país, uma das principais, nunca teve uma diretoria preta ou majoritariamente preta. E a gente
viveu esse momento histórico dentro da publicidade. Mas isso é muito grave, na minha opinião. Muito. Entende? E aí foi muito doido o movimento pós, né? Depois que a gente ocupou esse espaço, porque a gente consegue dar esse olhar. Então eu acho que é muito nesse lugar. A gente avança, mas há também Vai recuando, então a gente dá 3 passos, avança e retorna 1, sabe? Aí dá mais uns passinhos e retorna um pouquinho. Faz parte, acho que, do processo, porque a gente não tá falando simplesmente de colocar profissionais ali, a gente tá falando de uma mudança de consciência, a gente tá falando de uma mudança de comportamento, a gente tá falando de uma ressignificação de algo que é muito maior, né? Então, não dá para esperar que seja do dia pra noite também. E dentro das grandes empresas, até mesmo como as que você já trabalhou, o que você acha que precisa mudar para que a inclusão seja realmente efetiva e não apenas só parte de uma campanha para, tipo, fazer um postzinho no LinkedIn, tipo, olha, a gente tem inclusão. E aí dentro da empresa é uma dinâmica bem diferente, sabe? Sei como é. Mas eu acho que é a mentalidade da liderança, né? Da alta liderança. E aí, esse assim, eu sou prova viva de quando a gente tem uma alta liderança comprometida ou consciente, você tem transformações reais. Porque aí, naturalmente, você começa a ter um movimento que não seria, talvez, o modo ideal, né? Mas até um pouco hierárquico, no sentido de a coisa passa a se internalizar não só nos valores da empresa, a empresa institucionalmente, discursivamente se posicionando em relação a esse tema, mas passa a ser internalizado no dia a dia. Porque aí você tem lideranças comprometidas com isso, aí você começa a ter as segundas cadeias de liderança, né? O nível gerencial, coordenação, diretoria, também envolvidos e comprometidos com isso, e aí naturalmente vira um efeito cascata, e aí a coisa vai se contaminando. Hoje o que eu vejo é que empresas que têm lideranças verdadeiramente comprometidas, elas conseguem transformar muito mais o impacto, né, dessa diversidade presente no time em algo positivo, porque às vezes até trazer a diversidade para dentro de casa e não ter preparo para lidar com esses corpos nesse espaço, se torna um espaço violento, se torna um espaço hostil, se torna um espaço opressor, que não vai gerar sustentabilidade desses profissionais dentro desse espaço, entendeu? E dentro dessas empresas que você trabalhou, você acha que isso já estava acontecendo, alguma mudança efetiva, ou ainda tem alguns passos ainda para... Alguns não, muitos. Muitos, Muitos, assim, muitos. E aí, acho que esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida, assim. Eu entrei no Google, por exemplo, achando que eu ia entrar num paraíso. Por ser o Google, obviamente. E aí, de novo, aqui não é culpa do CNPJ, Google especificamente, mas existe tudo né? Uma magia por... É a Disney do mundo corporativo. É igual de filme, né? Exato. Trabalha no Google. Você tem aquela visão é a Disney do Corp, sabe? No sentido de... E realmente, é a Disney do Corp. Tem muita coisa incrível. Pensando nesse contexto, eu comecei a entender, por isso que eu fui para pós em Direitos Humanos e começar a investigar um pouco isso, né? Eu comecei a entender que um espaço corporativo, por mais complexo e completo que ele seja, como o Google, que tem suas várias camadas, eu fui a 9ª pessoa preta contratada naquele espaço. Isso em 2017. Caramba. Isso, estou falando de Google Brasil. E aí, obviamente, hoje não é a realidade, hoje mudou, tem uma série de programas, a coisa ampliou, então, de novo, é tempo de cachorro, né? Então, se a gente vai falar em 5, 6, 7 anos, muita coisa pode mudar, é quase uma década que a gente está, depois de que tudo aconteceu, e muita coisa mudou positivamente. Mas, você vê as fragilidades do espaço em relação a determinadas pautas por uma questão de que a sociedade é frágil também. A sociedade está nesse processo de se entender. E é claro que eu não posso passar pano e falar, nossa, a empresa é inocente. A empresa precisa cada vez mais se comprometer, e foi um movimento que o Google fez em algum momento também. Mas é um processo que, se um Google, uma Meta, uma IBM, que são empresas ditas modelos nesse lugar, eu vejo que tem muitas coisas a serem repensadas e a avançar, você imagina uma empresa com menor estrutura. Então, o desafio do nosso país nesse sentido é gigante. Mas eu acho também que as agências, enquanto empresas que, de alguma forma, são ponte para essas grandes empresas, elas podem ser uma espécie de hack, sabe? Por exemplo, se as lideranças das agências tiverem isso em mente, elas podem, de alguma maneira, tentar, aos poucos, ir negociando com as marcas, e propondo com as marcas, e dando segurança para as marcas também, tanto do seu ponto de vista de comunicação, mas isso também vai reverberando dentro da própria corporação, sabe? Então, tem empresas incríveis que fazem trabalhos incríveis. A Natura, por exemplo, faz um trabalho muito legal de dentro para fora, com o meio ambiente, porque a gente está falando de diversidade, a gente também precisa incluir o meio ambiente na discussão. Então, tem empresas, a Magazine Luiza faz um trabalho formidável, questão de gênero,
assim, questão racial também, né? Mas em especial a questão de gênero, tiveram ações, assim, muito incríveis que a comunicação foi uma ponte para isso, sabe? Então dá para olhar para cases muito legais nesse sentido. E você acha que a comunicação acaba sendo uma área um pouquinho mais inclusiva para facilitar essa ponte? Não sei se mais inclusiva, mas é a primeira a tomar a porrada, né? Então precisa, se não aprender, se não se tornar inclusiva nesse sentido, a gente acaba sendo conduzido a isso. Mas com certeza, eu acho que a gente acaba sendo um portal para inclusão ou para exclusão. Eu sempre falo que Hitler é um excelente comunicador. E aí o que ele fez com esse dom, a forma como esse dom é utilizado. Da pior forma. Então, assim, acho que a comunicação ela tem um papel social muito importante, né? Então, desde você ver protagonistas pretas na novela da maior emissora do país, em 3 novelas simultaneamente, você tem 3 mulheres pretas sendo protagonistas. Isso comunica para a sociedade uma coisa. Então, hoje você vê pessoas pretas falando de coisas que não são sua própria negritude. Eu sou uma pessoa preta, mas eu não preciso falar sobre ser preto. Eu posso falar sobre arte, cultura, eu adoro desenho, eu posso falar sobre branding, eu posso falar sobre outros assuntos. Então, a comunicação, ela tem esse papel de naturalizar os corpos em determinadas narrativas. Se é uma mulher, você não precisa falar sobre ser mulher. Você pode falar sobre outros assuntos. Claro que você pode falar sobre sua mulheridade também, se assim você quiser. Mas o que acontece é que esses grupos ditos minoritários são condicionados a... vamos fazer campanha com pessoas pretas só em novembro. Vamos fazer campanhas com mulheres protagonistas em março, sabe? Vamos fazer campanhas com LGBT só em junho. Aí depois tira todas as bandeiras. Entendeu? Então não pode ser dessa forma. E a comunicação, ela acaba tendo esse lugar, pilar de... ser embaixadora, de fato, dessas questões, porque é isso, né? Começa pela comunicação, começa pela forma como a empresa se expressa. Acho que por isso que eu gosto tanto de branding, sabe? Acho que deixa mais constante, né? Tipo, Exato. As causas. Acho que não fica, tipo, regradinho. Ok, julho, a gente bota a bandeirinha LGBT ali Exato. no roxo e depois a gente tira, entendeu? E, enfim, agora pra fechar, depois de tantas experiências e conquistas que você teve, o que você espera de deixar como legado, tanto como profissional ou como pessoa? Pô, falar em legado, eu acho que eu costumo usar a expressão de que eu estou aqui continuando um trabalho ancestral, né? Se a gente pega historicamente a história do nosso país, muita coisa aconteceu para que eu pudesse ocupar uma universidade de relevância, para que eu pudesse ter minha própria empresa hoje, por exemplo, para que eu pudesse ocupar vários espaços que hoje eu ocupo e vindo de onde eu vim, né? Vim de periferia, tendo morado em abrigo, tendo a história que eu tenho, uma família preta não estruturada. Eu acho que não posso falar que eu estou num lugar de privilégio, mas eu estou num lugar de acesso. E então o meu legado é tentar ampliar esse acesso. É tentar fazer com que mais pessoas tenham esse acesso. E esse acesso às vezes pode vir através do meu discurso, através do que eu vivenciei, pode vir através de oportunidade que eventualmente eu possa conseguir abrir uma porta, pode vir através da partilha, porque eu sigo vivenciando essa jornada. Então ainda tem gente abrindo portas para mim, e as portas que eu puder abrir para alguém eu vou fazer dessa forma, sabe? Entendi, muito legal. A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal ouvir tudo que você falou. Foi uma conversa assim que daria pra ficar assim a tarde inteira aqui conversando. É um assunto que eu me interesso muito. E, enfim, é muito legal entender as mudanças, os caminhos que você tomou e o impacto social, o seu propósito com a sua causa e inovação. E é isso, obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente e inspirar os profissionais da área, principalmente profissionais que vêm de causas diferentes. Então, é bem legal isso. E, enfim, é isso. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, pela partilha e pelo momento. Olha pra câmera. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ouvindo a gente, assistindo. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @MacEntreNós, tudo junto no Instagram, no TikTok e no Spotify. Agora a gente tá no Spotify e você pode ouvir o nosso podcast em qualquer lugar que quiser. Se você tá no metrô, escuta a gente, nosso bate-papo, ou sei lá, tá limpando a casa. Fique à vontade, mas escuta a gente.